olhos humanos. Eu existo na presença da multidão de observações, também de natureza invisível, e que estão para além do que a mão consegue apalpar, palmilhar ou expressar ou demonstrar em qualquer pesquisa de laboratório. Então, Cristo nunca teve dono, o Cristo é anterior a Jesus, Cristo é eterno. Jesus é que nasceu há 2000 anos atrás. Então, a história de Jesus tem 2000 anos. Agora, Cristo, o apóstolo João diz que é o verbo, é o sentido, é o significado, é o logos, é a razão essencial, é a explosão primal, é o que estava antes de qualquer coisa que se possa nomear como antes, é o que é. De modo que é de tal modo assim que eu comecei a dizer há muitos anos atrás, e nem sempre fui entendido, demora, de certa forma, para alguns entenderem, gente muito linear, muito cartesiana, demora muito a compreender o transcendente. Eu comecei a dizer para todo lado que, do ponto de vista de uma aferição filosófica e teológica, Deus não existe. Esse Deus que existe é um Deus coisificado, é um Deus dogmatizado, é um Deus totalmente condicionado, é um Deus doutrinado, é o Deus, por exemplo, que cabe num livro, entre uma página ou uma capa e outra. Mas o Deus real, ele, meu Deus, nele nós todos nos movemos, existimos, respiramos e somos. Ele mesmo não é identificável em lugar nenhum, porque tudo aquilo que é totalmente identificável, que é pontuável, que é alguma coisa que você possa dizer está aqui, não é Deus. Deus real é espírito, é verdade, e é absolutamente não definível por nenhuma forma de condicionamento humano, ou filosófico, ou teológico, ou doutrinário, ou religioso. Tudo que existe, existe nele, mas ele mesmo não existe em lugar nenhum. Porque tudo que a gente chama de cosmos, de universo, de multiverso, ou de mundos paralelos, ou de existências diversas e variadas, são nele, existem nele. Mas ele é aquele que é, para além da possibilidade de ser explicado, de ser pontuado, de ser condicionado, ou de ser propriedade de algum grupo que diga que se não for ali, que se não for daquele jeito, que se não for daquele modo, a pessoa não conhecerá, não terá, não entenderá e não será abraçado por esse amor. Então eu vivi a vida inteira contra o condicionamento de Deus, contra o que você começou a dizer que era a introjeção da culpa, e eu disse, e do medo também. Então toda a minha existência foi contra esse tipo de dominação divina, essa tentativa de enquadramento de Deus e de Jesus. Então, Jesus, cara, está se manifestando aonde querem e aonde não querem. E apesar de tudo e de qualquer coisa, ele é quem ele é. E não tem poder, não tem controle, não tem barreira, não tem qualquer que seja a edificação ou construção que o possa conter, como você vê recorrentemente a Bíblia dizer, ou os profetas cheios daquela iluminação que estava para além de toda a possibilidade de condicionamento religioso, dizerem, Deus falando através deles, o que eu acabei de dizer, com essas palavras eles diziam com as deles. Deus dizendo, pois os céus dos céus, os cosmos todos, os universos e os multiversos, não me podem conter. Vós, todavia, dizeis que me construireis uma casa? Essa história da casa de Deus aos pés de um canil divino. Ele diz, olha, o que está criado,
existe em mim, é em mim, não me pode conter. Eu sou incontível, incontrolável, transcendo a todas as existências e todas as existências existem em mim. E vocês querem fazer uma casinha para eu habitar? Por favor. Então isso ficou tão claro para o meu pai, na leitura simples dos evangelhos e para mim também, que foi impossível que alguém tivesse o poder da domesticação sobre a minha vida. Então vai fazer agora, dentro de alguns poucos meses, 50 anos, que eu não faço outra coisa a não ser compartilhar essa mensagem, mas antes disso, de viver essa consciência para mim e sem imposição para ninguém. Mas tantos milhares e milhões ficaram profundamente impressionados que procuraram e encontraram. E eu só sou um mero facilitador, dizendo, olha só, a porta está aberta, entra, e não tem porteiro. E a porta é a pessoa que te ama, ele é a porta que te acolhe. E ela está completamente aberta. Eu tinha dito há pouco que Jesus viveu e a gente tem a história linear, espaço-temporal, de 2000 anos a respeito dele, mas ele, o Cristo, assim chamado, não é? Jesus Cristo não é um nome feito de duas palavras, não era o segundo nome, como o meu nome é Caio Fábio. O dele não era Jesus Cristo, era Jesus, vírgula, o Cristo. Isso dentro da cultura grega era o Cristo. Na cultura judaica era o Messias, era o Cristo, significa a mesma coisa. Agora, o Cristo é eterno. Jesus é que viveu de 2000 anos para cá. Agora, quando você de fato entende o que as escrituras que não contêm a Deus, que dão apenas testemunho de Deus, porque a única palavra possível de Deus é aquela que se encarnou, porque se há uma palavra de Deus, ela não é concebível que se esgote, que se complete, que se defina, que se circunscreva a letras, nem tampouco a um livro, ou a milhares de livros, está para além disso tudo. Essa realidade de Deus para a percepção humana, para a sensorialidade humana, para a experiência humana, e eu estou falando de humanos porque Jesus é um ser humano. Agora, o Cristo não é humano, o Cristo é eterno. E que você vê o Velho Testamento e o Novo, especialmente o Novo Testamento, os apóstolos de Jesus, e é algo que começa a ser declarado vinculadamente a Jesus por João Batista, quando ele vê Jesus chegando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a culpa do mundo, que tira o medo do mundo, que tira a morte do mundo. Então, eis o Cordeiro de Deus, e que era algo que está presente em toda a antropologia humana. A ideia da culpa, que não é uma invenção, a gente sabe como nós somos capazes de nos tornarmos culpáveis pelo mal que a gente faz a si mesmo, pelo mal que a gente faz a outros. Quanto maior seja a coletivização da expressão do nosso mal, pior é a manifestação da nossa realidade de culpa ou de pecado, por assim dizer, porque pecado significa só o desvio. A palavra grega amartia significa o desvio do significado. Isso é pecado, é você sair do significado do amor da vida e do chamado essencial para ser. Isso é pecado e todos nós nos desviamos de um modo ou de outro, consciente ou inconscientemente. E o medo é uma realidade que está presente no mundo desde sempre, pela ignorância, por não entender os fenômenos, pelo sentimento de fraqueza, ou pela própria culpabilidade que fazia o indivíduo construir
uma significação negativa de juízo contra ele. E aí não é algo que os judeus inventaram, nem é prerrogativa do cristianismo. Antropologicamente falando, em todas as culturas da Terra, esse fenômeno está presente, identificável. Ou mesmo no budismo, que tem um discurso que fala menos disso, ou no taoísmo. No entanto, tem uma indicação de pecado, de medo e de culpa, que se não houvesse, não havia a evocação para o indivíduo buscar a luz, a pacificação, a compaixão. Por todas essas afirmações do que deve ser buscado, se infere que há uma declaração do que não está presente na maioria das vidas de cada um de nós. Se você diz, olha, é preciso aprender a viver, e para aprender a viver é preciso despessoalizar um tanto a vida, o que se está falando e fazendo é uma declaração de egoísmo, de narcisismo e de autocentrismo, de uma vida que vive para o próprio umbigo e para si mesmo. É por isso que você tem, quando no budismo se diz para você diminuir o excesso de pessoalização e de autoconvergência, se está dizendo no Ocidente da Terra que você tem que fugir do narcisismo, do egocentrismo, tem que adotar a compaixão como o melhor estilo de vida, a graça, o favor imerecido, o perdão, que não é um encontro de contas, é um privilégio teu praticar essas coisas, não porque é algo que tenha que ter reciprocidade, é para ser praticado mesmo sem nenhuma reciprocidade. Não é por causa do que o outro me dá, é por causa de quem eu sou, de quem eu me torno, de quem eu posso ser. Então, a culpa que teve, por exemplo, no Cordeiro dos judeus, a sua maior expressão de oferta de holocausto para fazer propiciação, que do ponto de vista da teologia judaica significa cobertura, era uma ideia que estava presente inclusive no altar, no ambiente da Arca da Aliança, do templo do Velho Testamento, tinha o propiciatório, que era o lugar onde a culpa era coberta. Aí você vai a qualquer cultura da Terra, em qualquer lugar do planeta, você pode ir para as descobertas mais longínquas, você pode ir para as eras primordiais, para antes da gente ter qualquer registro de significado, de consciência humana, que tenha definido em pedras, em petróglifos ou em qualquer outra forma de arte ou de expressão, qualquer ideia de sacrifício ou de oferenda às divindades ou aos entes superiores, em todas elas você encontra a ideia do sacrifício, da cobertura, do propiciatório. E aí não tem variação, você vai de uma ponta a outra. E os que não faziam as oferendas desse tipo, religiões mais orientais, faziam de uma outra natureza. Faziam de frutas, faziam de flores, faziam de entregas de oferendas aos rios, às cachoeiras. Ou seja, o homem sempre teve consciência de que ele precisava de algum substituto, de alguma coisa que preenchesse o vazio, a lacuna, dentro dele, fora dele e entre ele, e o que quer que ele concebesse como divindade. Das escrituras do Velho Testamento, ou dos judeus, ou nas escrituras do Novo Testamento, você vê a alusão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No tempo dos templos ou do templo judaico, ela que era oferenda da culpa, essa coisa toda. Agora, quando João Batista olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é algo que, de modo imediato, responde à tua questão, que tem uma resposta antropológica longa,
que tem a ver com a psicologia humana histórica universalizada. É só uma questão de diferenças culturais e semânticas, mas você praticamente não distingue nenhuma cultura humana de outra pela ausência da realidade de que as pessoas sempre tiveram consciência de que havia um vácuo, havia algo a ser preenchido, havia algo a ser coberto. Para os judeus, eles faziam isso com a oferenda de sacrifícios. Na Bíblia, desde o Gênesis, você tem lá a história de Caim e de Abel. E a história do ciúme, da inveja de Abel, que trouxe um sacrifício esteticamente irreparável. Não tem nada na terra mais bonito do que um conjunto de frutas, de flores. É o que a gente põe nos casamentos. No casamento você não pega um cordeiro e mola e deixa o sangue pingando na entrada do lugar onde você vai casar. Você enche de flores, de frutos, de cores, de belezas as mais diversas. Porque existe algo na natureza humana que diz: eu sei que eu estou aquém do que eu deveria ser e encontrar em relação a ter uma comunhão pacificada com o que é bem maior do que eu. Então, quando você vê a história do Cordeiro e vê Jesus indo à cruz, você vê a manifestação histórico-linear desse Cordeiro, que é o arquétipo mais comum na cultura humana sobre propiciação de culpa e libertação dos medos decorrentes da culpa ou da dívida humana, e que também é uma constatação da psicologia, de qualquer psicologia. Não é à toa que as primeiras correntes de psicologia ocidentais nasceram do judaísmo e do cristianismo. Freud, como judeu, um grande especialista em culpa, e Jung, filho de pastor protestante, que foi um outro cara que transcendeu Freud, achando que, para além da culpa imediata e da análise imediata, o ser humano tinha a possibilidade de uma transcendência maior. Mas você encontra as mesmas perspectivas psicológicas no primitivismo de todas as buscas de divindade, em qualquer que seja o ambiente cultural e antropológico de qualquer fase, era ou aeon da história humana. Mas isso tem a ver com a linearidade do espaço-tempo. Há outras expressões que os apóstolos de Jesus usam no Novo Testamento que dizem que Jesus é o Cordeiro imolado antes da criação do cosmos, antes da criação do universo. Isso é forte. É forte. Aí a gente não está falando só de antropologia humana, psicologia humana, culpa humana. Não havia nada. Não havia ente nenhum, alienígena nenhum, ser nenhum. Não havia Big Bang nenhum. E isso a gente fala de Big Bang só porque é uma referência científico-arquetípica contemporânea que talvez daqui a um tempo seja deixada de lado pelo atraso da concepção. Todavia, antes que houvesse mundo, o que se diz, Pedro diz, Paulo diz, João diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação da primeira partícula subatômica, de qualquer que seja a existência. E aí Paulo diz algo muito bonito numa carta que ele escreveu aos Filipenses, ao pessoal de Filipos, lá na Grécia de hoje, que Jesus, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, foi reconhecido como uma figura humana e foi obediente, não se desviou, não entrou na amartia, não saiu do caminho, não saiu do significado absoluto jamais, antes foi obediente ao sentido. Foi obediente ao sentido em todas as coisas.
e foi obediente ao ponto de aceitar a própria morte, e a morte ignominiosa, que era a morte dos perversos, a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas eu estou querendo ficar no cordeiro imolado antes de qualquer que seja o elemento primal existente, antes do elemento mais indiscernivelmente antes do bóson de Higgs, antes de qualquer coisa invisivelmente real e agora já pela nossa tecnologia detectável. Ou algumas delas já a gente sabe que são reais pelos cálculos matemáticos e de física, mas que os próprios aceleradores de partícula e as nossas tecnologias mais modernas ainda não chegaram nesse ponto de evolução para detecção. Então, antes de qualquer coisa, antes de existir algo que a gente pudesse chamar de existente, a existência aconteceu pela entrega. O que eu digo é o seguinte, é que todas as coisas foram criadas pelo esvaziamento do Cristo eterno. Tudo que você vê, tudo que existe, só acontece por causa desse esvaziamento. O que a gente chama de criação, em qualquer que seja a dimensão ou a perspectiva, tem a sua origem nessa entrega, nessa dadivosidade, de modo que o universo, os multiversos e tudo quanto a gente possa considerar existente vem desse esvaziamento absoluto. Assim, a cruz da história, a cruz de 2000 anos atrás, é só uma manifestação arquetípica para a detecção dos sentidos humanos de algo que aconteceu antes de haver qualquer sentido, que foi o que deu sentido a todas as coisas que possam ter significado e a todas as coisas que existem e que estão entre nós. São fruto desse esvaziamento. O universo é fruto da cruz, antes de haver madeira, antes de haver qualquer coisa. É por isso que eu sempre tive uma bronca com a religião que fica dando ênfase na crucificação. A crucificação é um presépio. É só uma simbolização, é uma manifestação espaço-temporal. Mas a ênfase daquilo que é o conteúdo espiritual do Evangelho não é na crucificação, é na cruz, porque a cruz precede qualquer crucificação. A cruz precede qualquer coisa. Quando Abel, portanto, voltando para Caim e Abel, diferentemente de Caim, que resolveu oferecer a Deus uma sedução estética, se trouxe o que de mais bonito ele podia criar e fazer e dizer, olha, me acolhe porque eu sei fazer coisas bonitas, eu sei fazer o belo. Há um narcisismo inerente nessa ação de Caim. Aí vem Abel sem nada, vem com aquela coisa cruenta, feia, esquisita, mas era derrame de vida. E ele estava falando, era de vida. Eu não estou, eu sou filho da amartia, eu sou filho do desvio. Olha para mim com graça, que significa favor imerecido, e me acolhe. Porque não sou eu quem vou te seduzir. Eu estou seduzido pela certeza da tua bondade, da tua graça e do fato de que se tu me criaste é porque tu me queres. E tudo que tu fizeste é fruto do teu amor. Então, embora eu saiba que eu sou ambivalência e ambiguidade em todos os aspectos, meu coração, todavia, quer esse abraço eterno. É isso que eu quero. Agora, com a evolução dos significados, nós chegamos a Paulo dizendo que foi, tende em vós mesmos a mesma coisa. Sejam vocês cordeiros que sejam capazes de se esvaziar pela promoção da vida, para criarem vida, criarem novos mundos, criarem novas possibilidades, assim como o Cordeiro Eterno de Deus, que se imolou, era Deus deixando de ser Deus, Deus matando Deus. Essa coisa nietzschiana da morte de Deus
era ainda muito rasa, porque ele estava só brigando com o cristianismo, Deus está morto, não sei o quê. Essas bobaginhas do espaço-tempo, da filosofia temporal, das arrogâncias, das nossas presunções. Mas quando ele falou da morte de Deus, embora ele tenha falado com uma conotação, ele estava falando de uma coisa sem a qual não existe criação. A criação decorre da morte de Deus. Do Deus que, sendo Deus, é o Deus que morre para que tudo ecloda dele. Assim como uma mãe que está disposta a dar a vida pela eclosão parturiente de todas as vidas. E como Deus não é alguém que possa, não é uma realidade que possa se auto-extinguir ou ser extinta, no entanto, ele se esvazia. A gente vive um universo onde a fenomenologia domina em praticamente tudo. Por que é a fenomenologia que domina? Porque Deus se esvaziou de Deus para dar lugar ao fenômeno, para dar lugar aos encontros, para que as tabelas periódicas não parem de crescer, para que novos elementos apareçam e com eles novas combinações e novas possibilidades e novos potenciais, de modo que para onde quer que você viaje, em qualquer que seja a dimensão científica, você vai encontrar com a cruz, com o esvaziamento de Deus, com o choque do absurdo. Porque a morte de Deus é o absurdo que criou todas as coisas. Assim como Deus é absurdo, um Deus que não seja absurdo não é Deus. É uma construção humana, filosófica, teológica, é uma imaginação, por mais elaborada que seja. Para ser Deus tem que ser ridícula e totalmente absurdo. Tem que ser completamente incompreensível. Tem que ser para além da narrativa. Tem que ser para além de toda a filosofia, de toda a teologia, de toda especulação. Tem que deixar toda a ciência sempre em estado de perplexidade e de insolubilidade. Porque se for criação de Deus, você sempre vai chegar numa singularidade absoluta da qual você não consegue passar. E isso tudo nasce e acontece por esse esvaziamento. É um esvaziamento tão extraordinário que você não vê Deus querendo provar que é Deus em nada. Na cruz, você tem esse esvaziamento de Deus, que é uma expressão compreensível para quem imolava cordeiros, carneiros, bodes, touros, dizendo eu sou culpado, me perdoa. Era muito mais uma linguagem espaço-temporal do que um acontecimento que tivesse que acontecer mesmo, um fato que tivesse que se demonstrar daquele modo. Do contrário, Deus não seria Deus para a vida, não. É para mim que a cruz se ergueu. Não é uma demonstração de Deus para Deus. A ressurreição acontece para mim, não acontece para Deus. E não é uma prova de Deus sobre o fato de que ele é Deus, porque um Deus que morre para criar é um Deus que não está querendo provar nada. Porque senão ele criaria uma coisa em que ele pudesse fazer demonstrações dele o tempo todo, como a maioria das pessoas quer que seja. Quer que se estale um dedo e Deus apareça. Aí eu estou com câncer. Se tu és Deus, por favor, tira o câncer de mim. Ou isso ou aquilo. Ele tem que ficar fazendo demonstrações, explicando os números de magia celestial ou divina para as pessoas crerem. Isso faz parte do obscurantismo, do primitivismo, das nossas próprias consciências. Quando você vai dilatando essa percepção, você vê que a ressurreição acontece apenas porque Deus morreu em Cristo. E a ressurreição é apenas o fato de que esse Deus que morre para criar, como Jesus morre para criar paz,